E aí, pessoal, beleza? Então, vamos fazer mais um vídeo aqui do concurso para professor de inglês da Prefeitura de Fortaleza. Me pediram então para fazer análise dessa prova de 2009, né, para professores efetivos. É uma prova mais antiga, mas inglês é sempre inglês, né? Então, aqui são 20 questões específicas, começando então com interpretação de texto, tá? Nós temos aqui uma questão uma questão não, um texto para interpretar, né? Um texto pequeno, são 11 linhas apenas, que fala sobre cartoon, né? Deixa eu pegar aqui minha caneta. Então vamos lá. Fala então aqui da origem dos cartoons, né? Como começou, a primeira função dos cartoons, né? Nos estúdios de arte, depois como que ele mudou a sua função, se tornou então uma coisa mais para o lado da caricatura, do lado lúdico, mas com humor, né? Uma coisa mais engraçada, que fala mais de questões políticas, sociais, até mesmo eventos folclóricos, né? Um humor um pouco ácido até, mas que essa parte aqui que eu achei bem importante, que tem que ser baseado em algo que as pessoas conheçam o assunto, né? Para que a pessoa consiga entender o humor do cartoon. Se a pessoa não está inteirada do que está acontecendo, do assunto que está sendo tratado no cartoon, ela não vai entender o humor, a sátira, né, que envolve esse cartoon. Então, a primeira questão diz assim, aqui fala, né, que é da 31 a 35, é bem importante que vocês sempre leiam o enunciado, tá, gente? Porque às vezes o aluno se perde, né, não lê o enunciado, ou às vezes no nervosismo não pensa, não vê qual é a questão que se refere ao texto, então sempre leiam o enunciado, tá? Da 31 a 35 é de acordo com o texto. Então, a 31. O que essa passagem discute principalmente? Mainly. Mainly é o advérbio principalmente. Então, a evolução do cartoon, a história política, a história através de sátiras políticas, o estilo das opiniões editoriais, o desenvolvimento das caricaturas, as razões pelas quais o cartoon se tornou popular, não, né? Aqui já fala a evolução do cartoon, né? Como ele começou aqui, ó, no início de 1840, até como ele é hoje, né? Então, se você tem um pouquinho de noção aqui, você lê, você percebe que ele está mostrando o desenvolvimento, né? A evolução do cartoon, de como ele era ao que ele é hoje. Então, eu acho que essa questão aqui está bem clara, bem fácil. A 32. Em qual dos seguintes um cartoon é menos least? Cuidado, aqui ó, é o contrário de most, é menos provável de aparecer. Então, qual dessas 5 opções aqui eu não vou ter um cartoon? Tá? Então, eu tenho revistas, romances, textos históricos, jornal e publicidades, né? Anúncios publicitários. Gente, é óbvio que é um romance, né? Um livro, né? Um romance, eu não vou ter num novel, né? A novel é um romance, um livro. Então, revista sempre tem cartoon. Textos históricos, provavelmente, para você dar uma diversificada, né? Num contexto histórico. Jornal é o que mais tem cartoon, né? E textos de anúncios publicitários também. Então, é óbvio que vai ser um livro, né? Um romance. Qual dos seguintes não é mencionado no texto como função de um cartoon? Nós temos várias funções aqui do cartoon, né? Ah, como paródia, ponto de vista do público com eventos contemporâneos, folclore, político, modas sociais, humorístico, como é que a gente diz? Um humor selvagem, né? Um humor ácido que a gente fala, né? Enfim, faz uma sátira política, comentário sobre uma mudança social, enfim. Eu acho que o único aqui que não bate com a função do cartoon
chamar atenção para um assunto público, ilustrar um dado técnico, uma mudança social falou, né? Eventos atuais. Eu acho que é a letra B, que é descrever um evento histórico objetivamente, né? Porque o cartoon, ele sempre vai dar uma pitada de humor, ele sempre vai colocar alguma coisa humorística, né? Então, objetivamente, não faz sentido ser um cartoon. Então, é a letra B. Vamos conferir, né? Letra B. 34. In which of the following ways does the author present the discussion of the cartoons? De que maneira o autor apresenta a discussão dos cartoons? Uma interpretação histórica, descrição, crítica, descrição do desenvolvimento dos cartoons, né? Porque ele está falando da evolução, né? Então é desenvolvimento, descrição do desenvolvimento dos cartoons. Qual das seguintes melhor descreve a atitude em relação aos cartoons? Atitude do autor em relação aos cartoons. Qual é a atitude dele escrevendo esse texto? Uma atitude neutra, crítica, negativa, persuasiva ou humorística? Como que ele descreve os cartoons nesse texto? Para mim é uma atitude neutra, porque ele não se posiciona, né? Ele não diz nem que ele gosta, nem que ele não gosta, nem que é a favor, nem que é contra. Ele não coloca aspectos negativos, nem positivos, ele não tenta te convencer de nada, e ele não faz um texto humorístico sobre o cartoon, simplesmente é neutro, ele coloca a evolução do cartoon como foi, como aconteceu. Então, é uma atitude neutra. Passando a parte de interpretação de texto agora, da 36 a 56, escolha a letra da palavra ou do grupo de palavras que melhor completa a frase. After last week's meeting, the advertising department quickly realized that the product, a new slogan. Então, depois da reunião da semana passada, o departamento de propaganda ou de marketing, né, rapidamente percebeu que o produto, bom, se eu tenho aqui, ó, simple present, eu tenho que saber qual é o tempo verbal que eu vou preencher aqui nesse tempo, nesse espaço. Se eu tenho simple present, percebeu que o novo produto precisaria. Então, se eu tenho simple present, eu vou ter condicional, vou ter o would. Então, aqui é o would need, tá? Se eu tivesse presente, eu teria o will, tá? 37. O forte Ticonderoga é uma fortificação estrategicamente importante, ou foi, né? Uma fortificação estrategicamente importante durante a Revolução, reconstruído e transformado num museu. Aqui nós temos uma voz passiva, né? Bom, eu não tenho quando. Eu não tenho quando, mas eu tenho uma pista aqui nas alternativas que é o sims. O sims, ele me dá a ideia de uma coisa que começou no passado e continua acontecendo até o presente. Present perfect, tá? Present perfect é auxiliar have ou has, mais um verbo no particípio passado, ou como eu chamo, terceira coluna. Então, provavelmente aqui vai ser terceira coluna, vai ser present perfect, né? Por causa dos sims. Então, não é a letra A, não é a letra B, não é a letra C, não é a letra D. Letra E, perdão, é a letra D, tá? Present perfect. Has since been. Tem sido desde então reconstruído e transformado num museu. In making their calculations, Institute researchers assume that the least costly form of energy, ó, aqui é o mesmo caso da 36, só que aqui eu tenho passado, daí eu vou ter o would, né? Aqui eu tenho presente, então eu vou ter o will, tá? Passado o would, presente o will be used, será usado. Não preciso nem ler a frase, tá? É questão não sei se isso chama de regência, concordância, não sei, tá? Mas se eu tenho simple past, eu vou ter uma consequência com would. Se eu tenho simple present, eu vou ter com will.
It has been estimated that if, frase condicional, if we intend simple present, então isso daqui é o first conditional. A próxima frase vai ter will, eu posso ter will, eu posso ter can, eu posso ter o imperativo. Vamos buscar um desses três aqui. Se não tiver, eu vou para outras opções. Had, não. Temos um will, mas esse so aqui não tem nada a ver. Which? If we intend to stay above the starvation level, which? Não tem nada a ver, é um pronome relativo com if, né? O and também não soa legal aqui, né? We must double. Must, na verdade, é um modal do presente, né? Não custa, não, pode ser até não sinônimo do can, mas é um modal, né? Então, if we intend to stay above starvation level, se a gente pretende ficar acima do nível de fome extrema, como é que a gente diz? Agora me fugiu a palavra. Nós devemos dobrar o fornecimento de comida, né? Então, we must double. Então, é um must, porque as outras não fecham. The international language known as Esperanto, a língua internacional conhecida como Esperanto, to be simple and logical, para ser simples e lógica, with flexible vocabulary and a grammar contained in 16 basic rules. O Esperanto, né, que foi um idioma inventado, né? Aqui eu tenho voz passiva, né? Foi designada, foi projetada, foi inventada, né? Voz passiva. Voz passiva eu preciso do verbo be mais um verbo na terceira coluna. E aqui eu vou dizer que ela foi projetada, ela foi inventada, né? Então, foi a was designed, terceira coluna, não ing, tá? ING não. O it eu não preciso porque eu já tenho ele aqui, ó. As Esperanto, was designed, né? Foi projetada, foi inventada to be, que é a voz passiva, né? A voz passiva eu preciso do verbo be em algum tempo. A voz passiva vou colocar aqui, ó. Voz passiva, ela existe em todos os tempos verbais, tá? Então, eu vou precisar do to be em algum tempo verbal, mais um verbo qualquer na terceira coluna, ou particípio passado, como vocês preferem chamar. Então, aqui no caso, eu vou ter passado, né? A língua internacional conhecida como Esperanto foi inventada, foi designada, foi projetada para ser simples e lógica, tá? The southern tip of Florida would be a tropical evergreen forest and swamp if, frase condicional, aqui eu tenho would, então é o segundo condicional, second conditional. Se aqui eu tenho would, aqui eu vou ter simple past. Então eu vou procurar por um simple past. Não, aqui eu tenho simple past, aqui eu tenho presente, não, e aqui eu tenho present continuous. Bom, eu tenho dois simple past. Qual é a diferença de uma para outra? Essa daqui está na voz ativa e essa daqui está na voz passiva. Bastante voz passiva nessa prova, né? Nas outras não tinha. Então, se fosse deixado imperturbável, se é que existe essa palavra no português, me corrijam depois nos comentários. Então, a pontinha sul lá da Flórida, né, do estado da Flórida, que tem uma pontinha no final, seria uma floresta tropical, sempre verde, né, e um pântano, se ela fosse deixada é voz passiva, né? Então, were left, aqui, were left. De repente vocês vão dizer assim, tá, mas não é it não teria que ser was left, porque were left, porque no second conditional, quando eu usar o verbo be aqui, eu posso usar were. Dizem que é o mais correto formalmente, né, na gramática, usar o were para todas as pessoas, tá? Se tiver o was, não que esteja errado, mas ele é mais informal. Como aqui nós estamos fazendo uma prova,
Então, o mais correto, it were left. É estranho, mas é mais formalmente correto, tá? Então, e como é só essa alternativa que a gente tem, então essa é a correta, tá? 42. How does an animal or a plant originating in a single cell attain é atingir, né? Então, como um animal ou uma planta que se origina de uma simples célula atinge a sua forma específica? The form specific, não, porque o adjetivo tem que vir na frente do substantivo, né? Então, essa a gente já elimina. To form it specifically, não. Para formar ele especificamente, para especificamente formar ele? Estranho, né? Atinge a sua forma específica, mas a sua de quem? Do animal ou da planta. Então é its, possessivo. Its specific form, a sua forma específica, tá? 43. For many Americans, para muitos americanos, Emily Post, who remains the final authority on proper etiquette. É a Emily Post que permanece como autoridade final em etiqueta. É. They não, né? They não, porque eu tenho só uma pessoa. Is não, porque eu não posso colocar o is sem um sujeito, tá? There também não, porque there é a existe, né? Quando eu falo esse é ou está em inglês, que a gente não tem o sujeito no português, eu tenho que dizer it is em inglês, né? Então aqui é a letra B. É a Emily Post que permanece como autoridade final. Então, it is Emily Post, tá? The echo sounding machine developed in 1911 made take a sounding from a ship at full speed. É que é uma expressão tornar possível. Tornar possível é make it possible to. Isso é uma expressão fixa em inglês. Tornar possível. Tem que saber, tá, gente? Não tem explicação. Tornar possível, tá? Make it possible to. Então, se eu tenho make no passado, eu tenho made. Então, eu tenho que procurar isso daqui na alternativa. Tá aqui, ó. Made it possible to. Letra B. 44, letra B. Confere, confere. Most retail stores acho que é atacado, né? Acho que é atacado. In North America, look forward to the months before Christmas as their parará, period of year. O período mais ocupado do ano, né? Bom, como aqui eu tenho um superlativo, porque eu não tenho um than para comparar depois com alguma coisa, então isso caracteriza superlativo, e até por causa desse of the year, né? Período mais ocupado do ano. E o meu adjetivo é busy. Bom, busy é um adjetivo curto, então eu vou acrescentar EST e eu preciso do artigo the na frente. Então eu vou colocar the, ele acaba em Y, eu vou tirar, vou trocar por I, EST. The busiest period of the year. Período mais corrido, mais tumultuado do ano, né? Então, the busiest aqui. D. Que também tem o comparativo ou superlativo, né? Studies show that students with high self-esteem have ratings from both themselves and their teachers in their speech, then indica comparativo, não é superlativo. Comparativo. Comparativo, e o meu adjetivo é o high.
High é um adjetivo curto. Para formar o comparativo, eu vou acrescentar ER. Eu já tenho than aqui, então eu não preciso colocar ele de novo. Então, eu tenho que buscar higher na minha alternativa. Higher, letra C. In October 1776, Benjamin Franklin accepted an appointment as one of the three commissioners to France. The others, Silas Deane and Arthur Lee, tá? Aqui é questão de leitura e saber, tá? Então, o Benjamin Franklin aceitou uma reunião como um dos três comissários na França, os outros sendo, tá? Então, é esse aqui, ó, letra A, tá? É como eles dizem. Os outros sendo Silas Deane e Arthur Lee. É assim que eles usam. Lendo, gente. Lendo, tá? Streams cause more erosion than all other geological. Então, se eu não me engano, são riachos. Causam mais erosão do que outros, possivelmente, agentes geológicos combinados, né? Então, eu tenho um adjetivo e eu vou ter outro adjetivo e vou ter um substantivo. Ou um adjetivo, um substantivo e um verbo. Possivelmente, acho que é melhor. Geological agents, substantivo, e combinados, vai estar na terceira coluna. Agents combine não está na terceira coluna. Combines com S só se fosse recheat, né? Não faz sentido isso daqui. Agents combine essa daqui. Combining agent, geological combining agents, não. Nossa, esse ar não tem nada a ver. Não, é a C, né? É a C. Eu faço a prova e depois eu faço ela aqui de novo sem olhar as respostas. Por isso que às vezes eu olho aqui só para ter certeza que eu tô, porque eu faço ela de novo sem olhar, tá? Então eu tô sempre olhando as minhas anotações aqui para ver se eu tô certa. 49. Our master craftspeople is evidenced by the quality of their work over the centuries. Bom, então o Blue Ridge Potters são o que? Artesãos? Evidenciado pela qualidade do seu trabalho através dos séculos. Que os Blue Ridge Potters são mestres artesãos é evidenciado que e aqui ó, o that, tá? Essa não dá porque falta coisa. Blue Ridge Potters, who are master crafts people. Aqui teria que ter vírgula porque seria uma non-defining, então não daria. Since, já que, não. Because também não fecha. Então é. Aí aqui ficou ruim, né? Slashing brush strokes were fundamental. The abstract expressionists wanted to achieve in their paintings. Deve ser uma técnica de pintura, então. Foram fundamentais ou algum tipo de pincel. Para os expressionistas abstratos, queriam conseguir em suas pinturas. But also não. And for também não. Essas duas aqui não tem sentido nenhum, tá aqui. Were fundamental in that, não. So that, para que, eu iria no to what. Porque o so that é para que. To what? Ou so that. To what? Uhum.
Para o que eles queriam conseguir nas suas pinturas. To what? Aqui, gente, não é conjunção que a gente chama. Eu acho que se vocês procurarem em linking words, talvez. Isso aqui você tem que saber o significado de cada uma delas, tá? Não tem explicação, é saber o que ela significa e a função dela para ligar as frases, que são linking words. Então, é como você saber, por exemplo, o que é however. However, porém, quando que eu vou usar porém? Qual é o sentido de porém, tá? However, você tem que saber usar. Qual outra que tem? However, furthermore, moreover, nevertheless. Você tem que saber. Otherwise, você tem que saber, tá? Não tem explicação. É linking word, você tem que saber. Como professor, tu tem que saber para que serve uma linking word, saber o significado dela, porque não tem muito o que explicar. Eu acho que é conjunção em português, eu não lembro o nome disso em português. Public transportation in many parts of North America is inadequate. Owning a car is a necessity for many people. Olha aqui, mais uma questão, ó. Isso daqui, ó, é o que eu estava falando. Você tem que saber o que é as if, so that, however, in addition, nevertheless. Tá? Então, procurem em linking words. Tem muitos sites sobre isso daqui, ó. Tem que saber, são palavras de ligação, que ligam frases, ligam períodos, dando algum sentido. Tem de contraste, tem de adição, tem de consequência, tem vários sentidos. Então, transporte público em muitas partes da América do Norte é inadequado. Logo, possuir um carro é uma necessidade para muitas pessoas. Então, como que eu digo esse logo em inglês? Tá? However, porém, in addition, além disso, nevertheless, não é. As if, não é. So that, aqui é o so that. So that. Mesma coisa aqui, ó. Human behavior is mostly a product of learning. The behavior of an animal depends mainly on instinct. Então, comportamento humano é a maior parte produto de aprendizado. Enquanto que o comportamento animal, como que é enquanto que em inglês? Whereas. Não é because, não é unless, não é so e não é that, tá? É whereas. The decline of the mechanical player piano is attributed to the spread piano music, but of all forms of music played by phonograph, radio and television. E daí você vai para as alternativas. Tem not, not to, of only, not only to, not only of. Bom, eu tenho aqui um but of, tá? Geralmente eu vou concordar, tá? Como assim concordar? Eu vou ter basicamente a mesma estrutura. Eu tenho assim, ó, not only, tem alguns parzinhos que são usados mais ou menos juntos, tá? Not only but, é bem comum que eles apareçam juntos nas frases. Não somente isso, mas aquilo também. Então, se eu tiver assim, ó, not only to, eu vou ter but to. Se eu tiver not only of, eu vou ter but of. E aqui eu tenho but of. Então, eu vou ter not only of. Simples assim. For years, American primitive paintings were not costly nor sought by collectors. Gente, cuidem com esse nor, tá? Por quê? O nor, ele faz a gente inverter a frase. Você vai dizer assim, ó, nor was I, e não nor I was, tá? Você vai usar uma estrutura de pergunta, praticamente, porque é uma palavra negativa, ele inverte o auxiliar e o sujeito. Então, para começar, quando você vê esse nor aqui, ó, tem que estar invertido. Essa daqui já está errada.
Essa daqui já está errada, porque não está invertida. Essa daqui já está errada. Então, vamos ver, fiquei com duas aqui. Por muitos anos, as pinturas americanas primitivas não were not costly, não eram caras, nem procuradas pelos colecionadores, nem eram procuradas, né? Então, aqui, ó, nor were they, tem que ser invertida, tá? Tem que ser invertida por causa do nor. Mesma coisa com o not only, tá? American painter George Inness, interested in art, but he showed a strong concern for social issues as well. Então, aqui também, ó, eu tenho que ter inversão. Not only, tá? Not na frente do was já tá errado, né? Já vou aqui, já vou eliminar esse daqui, tá? O he não pode ter aqui porque eu tenho George aqui, né? Não posso ter duas vezes o sujeito. Então, eu tenho que saber que é not only que vai estar junto, tá? Not only vai estar junto, não apenas. Então, esse daqui já não tá certo e esse daqui já não tá certo. E eu vou estar com ele invertido. Not only was American painter, tá? Aqui, letra C. Some historians believe that John Jay could have played in Americans' early history as James Madison. Bom, aqui eu tenho um comparativo de igualdade, né? Para ter um comparativo de igualdade, eu tenho que ter dois S. S, tá? E o meu adjetivo é o important. Um papel tão importante no início da história americana quanto o James Madison. Nessa primeira alternativa eu já não tenho S, então já não pode ser. Aqui eu tenho, aqui eu tenho, aqui eu tenho, aqui eu tenho, tá? As important tem que estar, tá? As important, porque eu estou fazendo comparação. Eu tenho que ter o meu adjetivo aqui, junto com o primeiro S. Então aqui não vai dar. As an important role in American history. Aqui já não dá, porque o S tem que estar junto com o important. As important, as important, as important. Eu só posso ter o adjetivo aqui, eu não posso ter outra coisa aqui. As important a role in Americans early history, desculpa, tá? Então, letra C. Enfim. Então, paramos aqui, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado vocês em alguma coisa. Eu vou deixar o link do grupo do WhatsApp, tá? Para vocês, quem quer entrar lá, me mandar prova para eu analisar, mandar prova de vestibular, de Enem, questões que vocês não estão conseguindo se virar, que envolvam gramática, tá? Vocês querem marcar uma aula, falem comigo através do grupo do WhatsApp, vai estar lá tudo, já tem um grupinho bem legal lá que a gente se comunica. Não esqueçam de curtir o vídeo, beleza? Até a próxima, então.